A calça jeans que você usou por 10 minutos na terça-feira criou raízes ali, bem no canto do colchão, no meio termo melancólico entre a gaveta e a máquina de lavar. Não é mais sujeira, mas também perdeu o status de limpa, virando um monumento cinza à sua própria inércia. Existe um território geográfico exato na arquitetura da casa brasileira moderna que não consta em nenhuma planta baixa, não tem nome no catálogo da loja de móveis e, tecnicamente, nem deveria existir. É aquele espaço físico e mental que fica entre a gaveta que dá a preguiça de abrir e o cesto de roupa suja que, ironicamente, guarda o que já está limpo. A cadeira do quarto. Ou a poltrona da sala, dependendo do grau de sofisticação do seu cansaço. Você sabe qual é? Aquela que tem uma função dupla e secreta. Ela não é mais o lugar onde a gente senta para ler um livro ou calçar o tênis, mas também não é o armário onde as coisas ganham paz definitiva. Ela virou um monte. O relevo geográfico têxtil que cresce silenciosamente ao longo da semana, alimentado por camisetas que ficaram no varal, calças jeans que ainda dá para usar mais uma vez antes de irem para a máquina, e aquela blusa de frio que você tirou porque o sol abriu de última hora no meio da tarde de terça-feira. O que fascina na cadeira de roupa limpa não é a bagunça em si. A bagunça escancarada, aquela do quarto de despejo ou da caixa de papelão esquecida na despensa, ainda tem a honestidade do caos. A gente olha para ela e pensa, preciso resolver isso. Mas a cadeira não. A cadeira vive numa zona cinzenta muito específica da nossa tolerância psicológica. Ela é a materialização física do depois eu vejo. E o depois eu vejo é a unidade de medida oficial do brasileiro exausto. Porque quando você chega em casa depois de resolver o básico da vida, seja lá qual for a sua rotina, o mercado, a farmácia, o trânsito da volta, o barulho da rua, a última coisa que o seu cérebro quer negociar é a geometria vertical das gavetas. Abrir a gaveta exige um plano. Exige saber onde fica cada coisa. Exige dobrar. E dobrar roupa, sejamos francos entre nós, é uma das atividades humanas mais solitárias e melancólicas que existem. Você pega a peça ainda morna do varal, estica no colo, alisa com a mão, dobra em 3, acerta os cantos, e pensa, para quê? Daqui a 2 dias eu vou tirar dali de dentro, amassar de novo, usar, sujar e repetir o ciclo até o fim dos meus dias na Terra. É o mito de Sísifo, mas em versão algodão misto com poliéster. Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livres. Mas ele nunca teve que lidar com a escolha entre dobrar 12 cabides de regata ou deixar tudo empilhado de qualquer jeito no encosto da cadeira do quarto, na esperança de que, por algum milagre cósmico, as roupas se organizem sozinhas durante a madrugada. A gente cria teorias científicas mirabolantes para justificar a cadeira. Se eu pendurar no cabidinho, marca o ombro. Se eu guardar agora, amanhã eu vou usar de novo e vou ter trabalho em dobro. A gente mente para si mesmo com uma convicção tão bonita que quase merece um prêmio de atuação. A verdade é que a cadeira é um ato de trégua. É o momento em que a casa finalmente entende que você não tem mais a energia para manter a fachada de que a sua vida é um comercial de margarina. A casa deixa de ser uma vitrine de revista de decoração e passa a ser o que ela realmente é, um abrigo de sobrevivência emocional. E é curioso como a gente convive com esse monte sem que ele nos incomode visualmente até o momento exato em que a visita avisa que vai subir. Aí acontece um fenômeno óptico fascinante. Durante 3 semanas, aquela pilha de blusas, bermudas e meias sem par esteve ali, perfeitamente integrada à paisagem do quarto, invisível aos seus olhos, como se fosse parte da pintura da parede. Mas basta tocar a campainha e dizer, estou chegando em 5 minutos para que a cadeira assuma uma urgência catastrófica. De repente, o monte de roupa limpa vira uma ofensa moral à decência humana. Você entra no estado de frenesi digno de uma operação de guerra, pega tudo de uma vez só, abraça aquele bolo morno e cheirando amaciante, e enfia dentro do armário de qualquer jeito, torcendo para a porta fechar antes que os gonzos estourem. Assim que a visita vai embora, o que você faz? Tira tudo do armário de novo e devolve para a cadeira. Porque aquele é o habitat natural daquela roupa. É onde ela se sente em casa. Baudelaire falava sobre o flaneur, aquele observador urbano que caminha sem rumo pelas ruas de Paris, absorvendo o ritmo da cidade. Se o Baudelaire vivesse no Brasil de hoje, sentado na beira da cama, olhando para a cadeira de roupa limpa, ele escreveria um tratado inteiro sobre o tédio doméstico. Porque o tédio contemporâneo não está nos grandes dramas existenciais. Ele não mora nas grandes tragédias gregas. Ele mora no detalhe miúdo, no atrito invisível entre o que a gente acha que deveria ser a nossa rotina impecável e o que o nosso corpo realmente aguenta fazer quando o sol se põe. A gente gasta tanta energia tentando parecer funcional para o mundo lá fora que, quando chega no santuário do quarto, a única exigência que fazemos a nós mesmos é a permissão para não ser perfeito. A cadeira de roupa limpa é o monumento à nossa imperfeição aceita. É o lugar onde a culpa descansa. O problema começa quando a cadeira deixa de ser um móvel de apoio e passa a ser o armário oficial. Você acorda de manhã, vai se vestir, e em vez de abrir o guarda-roupa, você vai direto tatear a pilha na cadeira. Procura a blusa cinza.
A blusa cinza está no meio do monte, soterrada por 2 bermudas e uma calça de moletom. Para puxar a blusa cinza sem derrubar a estrutura arquitetônica da pilha inteira, é preciso a delicadeza de um cirurgião cardíaco ou a precisão de quem joga Jenga apostado. Um movimento em falso é. Pronto. O monte desaba para o lado, espalhando meias e camisetas pelo chão do quarto. E é nessa hora, exatamente nessa hora, em que você está agachado no tapete, segurando uma meia solitária e olhando para o desastre que você mesmo criou, que surge aquela pontada de irritação consigo mesmo. Você pensa, eu sou um adulto funcional, eu pago minhas contas em dia, por que diabos eu não consigo simplesmente dobrar 4 camisetas e colocar numa gaveta? A resposta, claro, não tem nada a ver com organização. Tem a ver com o peso invisível das pequenas coisas. A gente acha que o cansaço vem do trabalho, do trânsito, das obrigações gigantescas. Mas o cansaço real, aquele que corrói a paciência por dentro, vem da microgestão da própria existência. É a quantidade absurda de microdecisões que a gente toma do momento em que acorda até a hora de apagar a luz. O que comer, o que vestir, qual caminho evitar, quem responder no WhatsApp, qual tom usar no e-mail, como parecer bem, como não surtar com o barulho da reforma do vizinho. Quando chega no fim do dia, o estoque de autocontrole mental simplesmente zerou. Não sobrou nem um pozinho de energia para raciocinar sobre a entropia das gavetas. A cadeira é o depósito de tudo que a gente empurrou com a barriga porque o cérebro desligou o disjuntor. E é curioso notar como cada casa tem a sua versão desse fenômeno. Não precisa ser a cadeira. Em algumas casas, é a ponta da chaise longue. Em outras, é o degrau mais alto da escada interna. Tem gente que usa a esteira ergométrica, que nunca viu um único quilômetro de corrida na vida, exclusivamente como um varal de luxo para secar toalhas e camisas sociais. O objeto perde a sua função original para cumprir um propósito muito mais urgente: acolher a nossa incapacidade momentânea de dar conta de tudo. Aí você olha para aquele monte acumulado e sente uma culpa meio boba, meio infantil. A gente carrega a mania ridícula de achar que a vida precisa ser uma linha reta de eficiência ininterrupta. Como se fosse proibido deixar um rastro de cansaço pelo caminho. Se a pilha de roupa limpa tá ali há 5 dias, parece que a gente falhou em algum teste invisível de competência adulta. É o fantasma da casa perfeita que a gente consome o dia inteiro nas telas. Mas a verdade é que nenhuma casa real aguenta o tranco da vida real sem criar uns acúmulos estratégicos. A casa não é cenografia de revista de arquitetura, ela é o reflexo do nosso metabolismo mental. Quando a gente tá acelerado, a casa arruma. Quando a gente tá por um fio, a casa desaba junto. E tá tudo bem. Na real, a cadeira é um ato de resistência contra essa sanha de que a gente precisa estar sempre impecável, produtivo e pronto para a próxima cobrança. Sabe o que o Sêneca falava sobre a brevidade da vida? Ele dizia que a gente não tem falta de tempo, mas muito desperdício dele com o que não importa. Só que ele não conhecia a lavagem de roupas quinzenal de quem mora sozinho num apartamento de um quarto. O filósofo estoico achava que a sabedoria era viver de acordo com a natureza. E a natureza, se você reparar bem, é caótica, cheia de entulho, com folhas caídas e galhos tortos. A nossa tentativa de dobrar cada par de meias perfeitamente é que é uma violência contra a nossa própria desordem interna. A cadeira de roupas é a nossa rendição à natureza das coisas. É a aceitação de que a entropia venceu por hoje, e que o mundo não vai acabar se aquela camiseta preta ficar ali mais um pouco, esperando o próximo ciclo de boa vontade. Tem um alívio enorme no momento em que você desiste de ser perfeito naquilo que ninguém tá vendo. Porque no fim das contas, a pilha de roupa na cadeira não é sobre desorganização. É sobre trégua. É o único canto da casa onde a gente tem permissão para não terminar a tarefa. O mundo lá fora exige que você comece e termine tudo com excelência, rapidez e um sorriso no rosto. Mas a cadeira não pede nada. Ela só espera. Ela é paciente. Você joga a blusa ali, cansado depois de um dia longo, e ela acolhe o tecido sem julgar o seu fracasso semanal em manter a gaveta em ordem. Ela é o móvel mais compreensivo da casa. E talvez a gente precise de mais coisas que nos acolham na nossa bagunça, em vez de cobrar que a gente seja sempre o oposto do que é. A gente passa a vida inteira tentando dobrar as arestas da nossa personalidade, encaixar o corpo no padrão, esconder o cansaço embaixo do tapete, como se o caos fosse um defeito de fabricação. E aí chega em casa e encontra a cadeira. Aquela montanha fofa de algodão amassado que diz, sem usar nenhuma palavra: calma, hoje você já fez o suficiente. A roupa limpa que não foi guardada é o monumento à nossa humanidade possível. É o lembrete físico de que a gente não precisa dar conta de absolutamente tudo para continuar existindo. Então, na próxima vez que você olhar para aquele monte no canto do quarto e sentir aquela pontinha de cobrança inútil, experimenta só olhar de outro jeito. Acena para a cadeira. Reconhece ali o seu totem de trégua. Não precisa dobrar agora. Não precisa fingir que a vida é um comercial de margarina. Deixa a roupa ali quietinha, apaga a luz do quarto e vai deitar. A cadeira aguenta o peso.
Amanhã a gente vê o que faz com ela. Ou não. Deixa o link se chegou até o fim. Eu também não sou robô.